Olá pessoal, bom dia. Voltando aqui para a nossa aula de Direito Administrativo, né? Eu parei na última aula do conceito do professor Alexandre Maza. Ele disse que o poder de polícia consiste no estabelecimento de limitações à liberdade e propriedade dos particulares, né? Regulando a prática de ato ou abstenção de fato, manifestando-se por meio de atos normativos ou concretos em benefício do interesse público, sempre em benefício do interesse público. O poder de polícia, ele regula a atuação do cidadão perante o serviço público. Não há outra finalidade a não ser essa regulamentação. Isso em todas as esferas da vida privada, né? Nós, cidadãos, somos submetidos à atuação do Estado em nossas ações, em nossos interesses, né? Daí a importância do poder de polícia. E o professor Maza, ele trouxe alguns componentes extraídos do conceito de poder de polícia, que eu achei absolutamente pertinente, sendo o seguinte: é a atividade da administração pública. Claro, é uma atividade, poder de polícia é uma atividade tipicamente da administração pública. É baseado em lei? Perfeito, baseado em uma lei, num decreto, numa portaria, numa resolução. E limitações à liberdade e à propriedade dos particulares. Sim, o poder de polícia, ele visa limitar a liberdade, né, e propriedade dos particulares. E a administração, ela interfere brutalmente na nossa liberdade e regula também a prática de atos ou abstenção de fato. Ainda por meio de atos normativos ou concretos e em benefício somente do interesse público. Este é o conceito do professor Alexandre Maza. Aí até que eu vendo a doutrina, eu trouxe aqui uns conceitos acerca destes componentes, que eu acho que também é pertinente, acho interessante. Vamos começar pela atividade da administração pública. A acepção estrita do poder de polícia constitui uma atuação administrativa exercida abaixo do nível legal e a validade do exercício do poder de polícia está condicionada, entre outros, aos imperativos de razoabilidade, proporcionalidade, responsabilidade, eficiência e legalidade. Então, aqui me parece importante para quem está fazendo concurso público. Você tem que decorar essas condições aqui, para existir, né, o poder de polícia. Ele deve obediência a tudo isso que eu acabei de falar, aos imperativos da razoabilidade, da proporcionalidade, responsabilidade, eficiência e legalidade. Do contrário, seria um ato arbitrário, ato contrário à lei. E isso ferindo, quando um ato administrativo fere a lei, nós temos, obviamente, que buscar a via judicial para a devida correção. Ok? Então, ainda o componente baseado na lei. Então, o professor diz o seguinte, que o exercício do poder de polícia manifesta-se por meio de expedição de atos administrativos que liberam atuações particulares. Permite ao particular, certamente, exercer alguma atividade delegada, por exemplo, licitação. E no processo licitatório, o poder de polícia, ele é muito forte.
até porque o gestor é o fiscalizador, ele é o gestor do contrato, ele tem que fiscalizar, na verdade, o cumprimento ou descumprimento de cláusulas, né, contratuais, objeto de uma licitação, por exemplo. Isso porque a lei condiciona o exercício de determinadas atividades à obtenção de autorização ou concessão pelo poder público. Acabei de falar aqui que é a licitação. Somente após o preenchimento de requisitos fixados pela legislação é que o ato administrativo de poder de polícia permite o desempenho de atividades até então vedada. Esse é o efeito liberatório, né, característico dos atos do poder de polícia administrativa. Isso é muito forte, especialmente quando se trata de ente municipal, né? Então, isso é bastante forte. Ainda, uma limitação à liberdade e propriedade dos particulares. Mas como que é limitar a liberdade? Não é limitar, não é proibir que você faça algo. É limitar, é direcionar como aquilo será feito na administração pública. Por exemplo, uma construção. Por exemplo, uma permissão para dirigir. Por exemplo, outra coisa, permissão para dirigir. O poder de polícia, ele se apresenta diante dos particulares por meio de restrições aos direitos de liberdade e propriedade, impondo condicionamentos capazes de compatibilizar seu exercício às necessidades do interesse público. Beleza? Vale a pena ressaltar também que as limitações decorrentes do poder de polícia também vinculam o próprio Estado. Por exemplo, as regras de trânsito obrigatórias para condutor particular igualmente se aplicam às viaturas conduzidas por agentes públicos. O que quer dizer esse último parágrafo? O Estado também se submete ao poder de polícia. Ele disse, os veículos oficiais, eles são fiscalizados também, mesmo os veículos, bem como os seus condutores. É o Estado, né? Estado, município, União. Então, o poder de polícia se aplica é só o cidadão comum? Não. O Estado também tem que submeter a um regramento, né, estipulado pelo poder de polícia. E ele segue ainda, né, falando que a liberdade e a propriedade de governamentais também devem se adequar às necessidades do interesse público. Não é porque é administração pública que ela não tem que cumprir também os rigores da lei. Submete sim. Todo agente público também é fiscalizado, obviamente que dentro do âmbito da administração. Nós temos, como servidores públicos, regramentos próprios que nos direcionam, diante dos direitos e deveres. Aqui entra também aqui, obviamente, o poder de polícia, o gestor. Eu como servidor público, posso sofrer a sanção imposta pelo meu gestor. E regula também a prática de ato ou abstenção de fato. O poder de polícia regula a prática de ato ou abstenção de fato. Como isso acontece? Em regra, o poder de polícia manifesta-se por meio de estabelecimento de deveres negativos ou obrigações, de não fazer impostos aos particulares. Esse dever negativo, na verdade, quando você é impedido de realizar algo, você tem um alvará, por exemplo, negado, está aqui, é o dever negativo, o dever de não fazer aquilo. Nós temos o direito de fazer e o direito de não fazer. Você não pode realizar tal atividade. Eu preciso de um alvará para exercer alguma atividade em tal local. Lá você não pode, lá é proibido. Então, o ente público, o ente municipal, ele proíbe. Então,
é o dever negativo. E tem o dever positivo, quando lhe concede uma permissão. Você pode realizar algo. Né? Excepcionalmente, pode surgir deveres positivos decorrentes do exercício do poder de polícia na forma do artigo 78 do CTN. Vou pedir para você, até já falei na aula anterior, dar uma lida no artigo 78 do CTN. Mas que tem a ver CTN com direito administrativo? Neste caso tem a ver. Então acho que vale a pena você dar uma olhadinha lá no 78. Se você está estudando para o concurso, tem que dar uma lida. Ainda seguindo, o legislador destacou a possibilidade do poder de polícia apresentar-se por meio de deveres positivos, pradeado ou negativos. Acabei de falar, né? Exemplo de dever positivo decorrendo do poder de polícia é a obrigação do dano. Exemplo de dever positivo decorrendo do poder de polícia é a obrigação de o dono do imóvel atender à função social da propriedade, artigo 5º, 22 da Constituição Federal. A propriedade atenderá à sua função social. Interessante isso. E aqui também é a questão do plano diretor. Cada município tem um plano diretor delimitando as áreas que podem construir e as que não podem ser construídas. Né? Recentemente, aqui em Campo Grande, uma associação de moradores de um bairro nobre ajuizou uma ação e obteve liminar impedindo a edificação de uma obra, né? de um prédio. O juiz concedeu liminar, certamente com base no plano diretor, que a região não pode ser construída. Então aí entrou também o poder de polícia. Né? Ainda, por meio dos atos normativos ou concretos, né? O poder de polícia pode manifestar-se pelas práticas dos atos normativos, como é o caso das regras municipais sobre o direito de construir, acabei de falar, assim como por meio de atos concretos, como no caso do deferimento da licença para a reforma de determinado imóvel. O poder de polícia é muito forte em se tratando de regras municipais do poder de construir. Então, a empresa, eu não posso construir em local determinado por mim. Esse que determina é o poder público, é ele que lhe permite construir. Poder de polícia. E ainda uma das... em benefício do interesse público. A finalidade principal do poder de polícia é conciliar os direitos individuais e a defesa do interesse público. Qual que é a ideia? É que a administração, ele na verdade, concilie os interesses privados com o interesse público, né? A viabilidade, né? Diante do olhar do interesse público. Beleza? Isso eu estou falando, na verdade, não só em relação ao município, estou me referindo a todos os entes da federação, entes federativos, União, Estado, Distrito Federal, né? E vai. É com essa finalidade que o Estado impõe limitações à liberdade, à propriedade privada, fortalecer o primado da supremacia do interesse público sobre o privado. Né? A administração, ela sempre tem uma supremacia, ela é superior, ela tem um poder sobre o administrado. Daí a necessidade de regulamentos para que a administração consiga, na verdade, conciliar, né, os dois interesses, o público e o privado. O poder de polícia também, ele vincula... existe uma questão uma questão discutível da doutrina sobre o poder de polícia ser vinculado ou discricionário. Até trouxe aqui que o Maza, ele trouxe um comentário aqui. A compreensão da doutrina é a que o poder de polícia considera-se tratar de competência discricionária. Por quê? Mesmo porque, conforme diz ele Lopes Meirelles,
que o poder de polícia é uma faculdade da administração pública. Olha aí, o que diz Edilop Meirelles? O poder de polícia é uma faculdade da administração pública. Tá? Mais à frente eu vou trazer alguns conceitos que eu estive olhando algumas provas. Interessante que é cobrado o conceito em prova de concurso, razão pela qual eu vou mais à frente mencionar alguns conceitos especificamente sobre o poder de polícia. Há casos excepcionais onde o poder de polícia ele é de natureza vinculada. Exemplo, uma concessão de licença é um poder vinculado. O professor Mazza trouxe algumas características interessantes também acerca do poder de polícia. É uma atividade restritiva, ela limita a liberdade e a propriedade, tem natureza discricionária, caráter liberatório, manifestação por meio de ato administrativo, sempre em caráter geral, não pode ser, o gestor não pode delimitar, aqui eu vou atuar assim, no ambiente A, assim, o B, assado. Não, tem que ser, na verdade, ele tem um caráter geral, Ele cria obrigações de fazer e não fazer, regra geral, não gera indenização, o indeferimento de uma licença não pode gerar indenização, atinge particulares e regra geral e é indelegável. Eu acho que essas características podem ser cobradas em concurso público. Uma banca pode, na verdade, cobrar algumas características. Então, elas são importantes, podem ser cobradas com toda certeza. Aliás, em termos de direito administrativo, tudo é possível ser cobrado. O que eu estou te falando aqui, na verdade, não é novidade. A administração pública, ela lança mão desses normativos, até para, se você pretende ingressar no serviço público, você precisa ter uma noção acerca de todas essas nuances. Agora, outra coisa interessante, da delegabilidade ou indelegabilidade do poder de polícia. Ele pode ser delegado. Se você olhar aqui no artigo 4º, inciso 3 da Lei 11.079/2004, o que diz o inciso 3? Indelegabilidade das funções de regulação jurisdicional do exercício do poder de polícia e de outras atividades exclusivas do Estado. Então, o artigo 4º, inciso 3 da Lei 11.079, fala sobre isso. Acho que vale a pena dar uma olhadinha. Então, o poder público pode, não. Inclusive o Supremo Tribunal, estou olhando aqui, até trouxe aqui uma DIN, que diz o seguinte: segundo o entendimento do STF, o poder de polícia só pode ser delegado a pessoas jurídicas de direito público e não a pessoas jurídicas de direito privado. É o ADIM número 1717-6. Se você é estudante, está fazendo concurso público, leia esse ADIM 1717-6. E essa questão, que eu anotei aqui, já foi cobrada. Esse entendimento foi objeto de prova discursiva do exame da OAB, o 8º exame da Ordem Unificado. Então, já houve uma cobrança acerca dessa questão. Ainda seguindo aqui, por outro lado, é possível delegação a particulares. Olha que coisa interessante. A delegação, é possível delegação para atividades materiais preparatórias ao exercício do poder de polícia. Por exemplo, a instalação de um radar é um caso de delegação da atividade do poder de polícia, até porque há necessidade da infraestrutura para que o poder de polícia atue. Então, isso pode ser atividades materiais
preparatórias ao exercício do poder de polícia, elas podem, já que elas não realizam fiscalização, não fiscaliza, né? Mas apenas serve de apoio, né, de instrumento ao Estado. Por exemplo, eu já falei, os radares de fiscalização de trânsito, a manutenção de presídios, aqueles presídios que são privatizados, né, o trabalho de limpeza, o trabalho, isso pode ser feito, por exemplo, uma atividade material. Se isso cai numa prova, hein? Como que você fica diante de uma questão dessa? Se essa atividade material ela pode ser delegada, olha aí. Então, veja que é importante. Eu peço para você também ler uma repercussão geral do STF, a número 532. Olha o que fala a repercussão geral 532. Admitindo a delegação do poder de polícia à sociedade de economia mista. E aí? Pode? O Supremo entendeu que pode, né? No caso, podemos pensar nos Correios. Pode um ente privado exercer atividade nos Correios, no Caixa Econômico Federal, né? É constitucional. Olha o que diz a repercussão geral número 532. É constitucional a delegação do poder de polícia, por meio de lei, a pessoas jurídicas de direito privado, integrantes da administração pública indireta de capital social majoritariamente público, que prestam exclusivamente serviço público de atuação própria do Estado, em regime de não concorrencial. Então, leia lá, se você está estudando o concurso, né, leia a repercussão geral número 532 do STF. Vai vir no Google, o Google te passa essa informação, né? E também pode ser cobrado numa prova de concurso qual que é o prazo, né? O prazo prescricional para a atuação do Estado em termos de fiscalização. Eu vou ler para você aqui, ó. Prescreve em 5 anos a sanção punitiva da administração pública federal, direta e indireta, no exercício do poder de polícia. 5 anos. Isso também pode ser objeto de uma questão, né? Essa questão de prazo é muito cobrada em prova de concurso público, né? Tá, se você quiser olhar isso aí, artigo 1º da lei 9873/99 da prescrição. Ok? Turma, vou parando aqui, vou encerrar aqui com você uma observação importante. Tá? Quais são as etapas do poder de polícia? São 5 etapas. E essas etapas podem ser cobradas numa prova. Legislar, limitar, consentir, fiscalizar e sancionar. São as 5 etapas do poder de polícia. Beleza? Vamos encerrando por aqui. Mas olha, se você está aí um pouco desanimado, vou te passar aqui o nome de um livro importante para você ler. Você vê que não há dificuldade que possa nos impedir. Esse livro que eu te passar aqui é uma obra importante, né? Quarto de Despejo, tá? É um diário de uma favelada, né? Carolina Maria de Jesus. Vocês conseguem ver aí? Consegue ver? Consegue? Esse aqui é um livro de incentivo. Quarto de despejo. Para quem está estudando concurso, está estudando em 10 horas por dia, pare de uma lida nesse livro. Ele é um livro de autoajuda, é um livro que, na verdade, relata as dificuldades de um ser humano, né? E como que o ser humano supera as dificuldades, né? Eu estou diante de uma situação impossível. Nada é impossível, tudo é possível superação. Então esse livro, ele é muito interessante, ok? Beleza, turma? Paro por aqui, volto em breve, espero que você goste e que esteja estudando bastante. Serviço público é sinônimo de estabilidade, daí a importância de uma preparação para você ingressar, beleza? Um abraço, até a próxima, tchau, tchau.